Sejam bem-vindos a mais um programa Escola de Profetas. Você participa pelo site e pelas nossas redes sociais. Anote aí, Instagram, @redegospel.tv. O nosso site é redegospel.tv.br. E você pode também assistir às aulas no nosso canal do YouTube. Anote aí, youtube.com/CEAR Escola de Profetas. E se inscreva para receber notificações de novos vídeos. Bom, nós estamos falando a respeito da nossa quarta viagem. E nós vamos falar hoje sobre a graça do Senhor, sobre justificação. Justificados por Cristo. O que é isso, bispo? Estamos falando da série das viagens, a quarta viagem, e Paulo agora está saindo no naufrágio. Acho que ele pegou uma madeira, pegou um pedaço do barco, ou foi nadando, não sabemos. Mas, de qualquer forma, se cumpriu a palavra dele. Lembro que o navio afundou, 276 pessoas compunham com ele, obviamente, vamos dizer, o navio, e todos escaparam e chegaram em terra. Que terra, Bispo G? Vamos abrir Atos 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Então nós vemos que eles chegaram a essa ilha. Bispo, o que é essa ilha de Malta? É a mesma Malta de hoje? Bom, a ilha de Malta é a maior das 5 ilhas maltesas que constituem o arquipélago que forma a República de Malta. Está localizada no meio do mar Mediterrâneo, ao sul da Itália e ao norte da África e ainda na Europa. Há dúvidas de que seja a ilha da época de Paulo, pois fica um pouco distante do mar Adriático, mas tudo indica que sim. Então, mesmo que haja uma distância, bom, o apóstolo Paulo, ele rodou bastante naquele mar, né? Então, ele andou muito por lá. Agora, bispo, ele vai chegar num local estranho. Será que tinham moradores dessa ilha? Quem eram? Vamos abrir Atos 28, 2, que diz assim: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Bispo, por que esses homens eram chamados de bárbaros? Bom, a realidade é que o domínio que ainda existia naquela época, apesar de ser domínio romano, a cultura potencial e maior era a cultura grega. Então, a época das filosofias, a época, inclusive, que o idioma grego foi disseminado pelo mundo inteiro, inclusive no Oriente. E a palavra bárbaro era a palavra usada por aqueles povos que não eram gregos, que não, vamos dizer assim, usavam da cultura grega e da língua grega. Então, para você ter uma ideia do aprofundamento, vamos dizer assim, dessa cultura grega, o Novo Testamento ele foi escrito no Oriente Médio. Israel, ela fica cercada de países árabes e foi escrito o Novo Testamento todinho no idioma grego, exceto algumas palavras que a gente vê lá em aramaico. Mas vejam a força do idioma grego. Então, quem não usava dessa língua ou não tinha esse tipo de cultura, era tido como bárbaro. Então, o conceito de bárbaro era um conceito de pessoas atrasadas, não, vamos dizer assim, polidas, não preparadas, não cultas. Eram os bárbaros, né? Nós vemos filmes aí, inclusive, que falam a respeito dos bárbaros, né? Então, geralmente são povos nórdicos também. Mas no caso de Malta, eram descendentes dos fenícios. Bispo, quem são os fenícios? Bom, a Fenícia é uma região que você pode ver aí nesse mapa. Você vê aí a região da Fenícia, mar Mediterrâneo, próximo de Chipre. E 2 principais cidades compunham a Fenícia, Sidom e Tiro. Então você pode ver aí no mapa essas 2. E a característica principal era o desenvolvimento naval que eles tinham. Então os tírios, que eram da cidade de Tiro, eles tinham um avanço, assim, em termos de navegação, como nenhum povo. E também, além desse domínio que eles exerciam em todo o mar Mediterrâneo, e chegavam não só ao mar Mediterrâneo, chegavam a ir até as Índias.
Eles eram realmente muito capazes no mar. Então, eles tinham uma origem muito próxima da Síria. Então, tanto que hoje nós vemos que a região de Tiro e Sidom é hoje onde é o Líbano. Então, hoje é o Líbano, é essa região dos fenícios. E os fenícios também eram não só avançados na arte, vamos dizer assim, da navegação, mas também no comércio, e eles tinham um requinte muito grande. No litoral deles, tinha uma espécie de um marisco chamado mórex, da onde era tirado um pigmento muito conhecido na antiguidade, chamado púrpura. Então, o púrpura, tão falado, não era o tecido. Ele se vestia de púrpura. Não, ele se vestia de um tecido tingido de púrpura. Então, aquela cor era uma cor só para as pessoas ricas, requintadas. E somente no litoral dos fenícios é que tinha esse tipo de pigmento. Então, algumas coisas que potencializaram e fizeram com que eles se tornassem muito requintados. E num determinado momento da história, uma princesa fenícia resolve migrar para a África. E ela vai ali para a região norte da África e ali ela vai começar um reino. E esse reino é o chamado reino cartaginês, é Cartago, que tem origem também fenícia e que por coincidência fica perto de Malta. Então é bem naquela região, então ali também habitavam os fenícios, né? Então os cartagineses, inclusive, foram um dos principais inimigos de Roma. O poderio que eles exerciam também no mar, por causa da cultura fenícia, eles tinham um domínio no mar muito grande. E a muito custo os romanos os venceram. Então foram realmente uma pedra no sapato dos romanos e por pouco os romanos não perderam a guerra para eles. Então está aí para a gente até conhecer um pouco mais a respeito dos fenícios. Vamos abrir em Atos 28, versículo 3, que diz assim: Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucederia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha que incrível, né? Como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que nós podemos dizer que a picada da serpente ajudou a Paulo? Então, Paulo chega no local de estrangeiros, bárbaros. Então, uma cultura totalmente diferente da dele. E chega lá, num naufrágio. O barco afundou. Ele era prisioneiro. Então, agora está lá se aquecendo, porque roupa toda molhada, local frio. Dá para perceber, né, que era um momento de frio. E eles estavam se aquecendo na fogueira. Quando ele pega um graveto para jogar, uma víbora vem e se prende à mão dele. Então, vejam, qual o primeiro pensamento dos bárbaros? Pô, esse cara é ruim demais, porque salvo do mar, a serpente agora vai destruí-lo. E ficaram esperando Paulo morrer. Mas vejam como o diabo é sujo, né? Porque qual era o objetivo do diabo? É que Paulo chegasse lá e não fizesse uso daquilo que era muito importante, que era o uso da palavra, do poder e da autoridade que há em Cristo Jesus. Então vejam que até hoje é muito conhecida a famosa Cruz de Malta. A Cruz de Malta é muito conhecida, porque Malta já não é essência desde a época do apóstolo Paulo, porque é Paulo que vai levar a esses bárbaros já o início da palavra de Deus, onde vai se tornar futuramente um ambiente que era fenício, de origem meio que árabe, vai se tornar um local cristão no futuro. Então vejam que ele vai deixar ali a semente, mas o diabo não queria que a semente ficasse. E no final, o diabo até cooperou, porque
depois de verem que Paulo não morreu com a picada, ao invés de ficarem culpando ele, nós vemos que aquela situação trouxe algo chamado justificação. Bispo, o que é justificação? A palavra justificação, ela é ligada a uma questão teológica, aonde alguém faz algo para nos justificar. Então, bonzinho, não existe nenhum. Pecador, todos somos. Mas a morte do Senhor Jesus Cristo nos justificou, nos trouxe justiça. Justiça de quê? O sacrifício dele por amor a nós nos justifica. Então a justificação, teoricamente, teologicamente, é isso. É algo que foi feito por alguém para que você se tornasse justo. Então veja que ali, a picada da serpente, mas ele tinha um antídoto na vida dele. Eu brinco, né? Falo que era o sangue do cordeiro que estava na vida dele e a serpente caiu por terra, porque ali estava alguém que não poderia ficar debaixo de uma acusação e de uma sentença. Pelo contrário, foi elogiado e foi honrado. Foi tratado como um Deus, né? Então já tiveram até o aspecto, né? Colocaram que achavam que ele pudesse ser mesmo um Deus. Vamos abrir então em Atos 28, versículo 7, que diz assim: perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Então vejam bem, que coisa interessante. Nós estamos aqui lendo Atos dos Apóstolos. Você sabe quem escreveu Atos dos Apóstolos? Um médico chamado Lucas. Um médico que acompanhou Paulo nessa situação. Então, no naufrágio, Lucas estava junto. Então, se Lucas está junto e ele é um médico, qual seria o normal? Tem algum médico por aí? Ninguém procurou médico. Por quê? Porque começaram a crer mais em Paulo do que na medicina, mais em Jesus do que nos médicos. Então, aí Paulo vai orar pelo pai desse que é o príncipe, né, a pessoa principal da ilha, chamado Públio, e o pai de Públio é curado. E vejam que os malteses, eles sofriam muito mesmo de disenteria, porque eles eram, inclusive, tratados com leite de cabra. E leite de cabra não é brincadeira, né? Porque o leite nosso, então ele é pasteurizado, ele é tratado. Naquela época não tinha isso. E o leite de cabra, ele dá os desarranjos mesmo, né? E é o que acontecia ali na ilha de Malta. Vamos abrir agora Atos 28, versículo 9, que diz assim: à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Quando eu falo que reino de Deus não tem perda, tem semeadura, eu falo com verdade. Vejam que Paulo semeou a vida dele inteira. Ele andou essa é a 4ª viagem, e é a última viagem dele. Porque quando ele chegar lá em Roma, ele já vai estar com uma idade avançada, mais à frente ele vai morrer ali em Roma. Mas veja que interessante, o quanto Deus é fiel e traz à existência as coisas que não existem para quem cumpre os seus propósitos. Será que Paulo ia ficar na mão? Será que Deus permitiria que Paulo, depois de tudo que ele fez, chegasse em Roma desqualificado? De maneira nenhuma. Então é muito importante nós termos essa visão, porque nós entendemos, existem as circunstâncias, existe o destino, mas existe o servir ao Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que atua e que compensa. E vejam que ele tinha tido uma perda muito grande, tudo que ele tinha se perdeu. E não só ele, o navio inteiro, a carga, perdeu tudo. E de repente Paulo começa o quê?
mais uma vez, cumprir com os propósitos de Deus. Cura um, cura o outro, foi curando, usando do poder e da autoridade, dando testemunho, usando daquilo que eram o quê? As coisas mais importantes. Ele era um homem que tinha as credenciais do apostolado, sinais, prodígios e poderes miraculosos, né? Maravilhas. E ali ele começa a pôr em prática. E ele cura um, outro, todos vão sendo curados, todos ficam gratos e fazem o quê? Tudo o que ele precisava é restituído. Reino de Deus funciona assim. Tudo que o homem semear, ele vai viver, ele vai colher. É uma lei espiritual. Imagina que ingratidão por parte do Senhor, depois dele ter gastado a vida dele, de repente ficar na mão, numa situação ali sem equilíbrio. E agora é que vai começar um tempo novo. Então ele é restituído de tudo, é honrado, vai chegar em honra lá em Roma, ó, lá em cima. Por quê? Porque Deus o quer diante de César. Se ele foi um homem preparado e trabalhado para chegar diante de César, ele ia chegar lá que nem um coitado, um abandonado, um miserável? De maneira alguma. Deus honra os seus ungidos. Então Paulo vai passar por todo um processo agora de ser estabelecido em honra, ali em Roma. Vejam que uma das passagens, depois eu vou ler e dar alguns detalhes mais importantes, é que Paulo, numa das suas cartas, fala: saúda-vos os da casa de César. Então, veja que Paulo alcançou e levou o evangelho para dentro da casa de César. E como eu comentei já uma vez, César não era o nome de muitas pessoas. César era a designação do rei, do imperador romano. Então, Paulo agora estava o quê? Frequentando a casa de César. Ai, bispo, mas era o próprio César que se converteu? Não estou dizendo. Mas se fala saúde-vos da casa de César, eram pessoas que pertenciam à família de César. Então vejam a importância dele chegar ali honrado e estabelecido. Tudo que ele precisava foi restituído. Esse é o nosso Deus. Vamos abrir Atos 28, 11. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Então, o que é Dióscuros? Veja aí essa imagem desse emblema. Era o emblema de 2 deuses, né? Então, Dióscuros e Quírios eram chamados filhos de Zeus. Castor e Pólux, Castor e Pólux. Eram 2 irmãos gêmeos da mitologia grega e romana, e no mito os gêmeos partilham a mesma mãe, porém têm pais diferentes. O que significa que Pólux pode ser filho de Zeus, que era imortal, enquanto Castor não o era, pois era filho de Tíndaro, que era um rei da cidade grega de Esparta. Então a gente vê aí essa mistura nessa mitologia. Então um semideus e o outro um filho de um deus, era alguém o quê? Humano. Então há todo um mito ao redor e a bandeira, né, o emblema desse navio alexandrino. E veja, mas bispo, o que é alexandrino? Alexandria ficava no Egito, você pode ver aí no mapa. No Egito é a principal cidade cultural do Egito, Alexandria. Então, esse vínculo grego se estabeleceu fortemente na região de Alexandria. Aliás, Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo. Infelizmente foi destruída no futuro, mas era a maior biblioteca, né? Livros, né? Rolos, pergaminhos, com um conhecimento muito avançado. Então, por ser, né, inclusive o nome de Alexandre, que era grego, né, do domínio grego, aquela cidade, então, ela foi focada para essa área de sabedoria. E, obviamente, cultuando aos deuses gregos, né? E por isso que ele tinha esse símbolo desses 2 irmãos. Vamos abrir em Atos 28, 12, que diz assim: tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, sempre soprando vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli.
Vejam aí essa imagem, você pode ver aí no mapa que eles já estão costeando a Itália e vão chegar a um local chamado Régio. Bispo, Régio, Calábria. Você sabia que meus descendentes são dessa região? Régio da Calábria. Os meus descendentes, aliás, meus ancestrais são calabreses. Então, Régio quer dizer brecha. É de origem latina, Regium. É uma cidade italiana situada na costa bruttiana, na estrada sul do Estreito de Messina. Então, é uma região ali muito populosa e que tem uma característica muito engraçada, né? Porque os calabreses são tidos como muito nervosos, bravos, e isso realmente a gente vê, né? Mas essa maldição familiar já foi quebrada no nome de Jesus. Vamos ver agora Atos 28, 14, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Olha aí que eu falo da honra de Deus. Então Paulo chega e acabou de chegar, já tem pessoas lá para o receberem. Então já estavam recebendo, nós vemos ali alguns cristãos que moravam naquela região próxima já de Roma, já ficaram sabendo que ele estava chegando, já prepararam para ele um tapete vermelho, um tapete de honra. E é isso, a verdade do galardão que Deus prometeu. Ele chega lá, ele vai agora viver por sua própria conta, vai poder usufruir de uma casa que ele vai alugar, vai ter um guarda que vai fazer a segurança dele e vai continuar o evangelho e sendo honrado e bem recebido pelas pessoas que, inclusive, ele próprio ajudou muito. Mas ajudou como, bispo? A carta aos Romanos. A carta aos Romanos é um tratado sobre justificação. E ela tem um foco muito importante, porque a guerra que eles tinham ali dentro de Roma, o principado maligno que agia, devia deixá-los até atordoados. Mas essa carta de Paulo trouxe a eles um equilíbrio, uma paz sem tamanho. Então vejam o quanto essas pessoas gratas por aquilo que Paulo ministrou, agora estão retribuindo. É um mundo espiritual, queridos. Toda semeadura tem uma colheita. Então, não deixe de semear na casa do Senhor. Não deixe de semear na obra do Senhor, porque no tempo certo você vai colher. Não vamos ser como aquele que escondeu o seu talento com medo do seu Senhor e até o talento que tinha perdeu. Vamos fazer com que o nosso Deus, o nosso Senhor, possa se agradar com os nossos talentos multiplicados. Deus abençoe você, a sua casa. Eu quero fazer um convite para você estar comigo na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, dentro do Shopping Call Center. Ou então esteja com a Bispa Liz, minha esposa, na Renascer Casa Verde, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1267. Fique na paz, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau.